Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Roberto Firmino pode ser jogador do Corinthians? Existe essa possibilidade ou não? Lucas Evangelista está nos planos do Corinthians para abertura da janela agora no dia 10 de julho. Vou trazer informações para vocês. Vamos falar também sobre decisão importante do treinador Antônio Oliveira, possível confronto do Corinthians na Sul-Americana. Fiel, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações do Corinthians para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais. Já estamos chegando a 30 mil inscritos e chegando lá vamos sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria e graças à transparência na forma de transmitir as informações para vocês. Certo, fiel? Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque o Antônio Oliveira tomou uma decisão, no meu ver, muito importante, que é voltar a utilizar o volante Gabriel Moscardo. Por quê, corintianeiro? Porque o Gabriel Moscardo, todos nós já sabemos que ele está vendido para o Paris Saint-Germain da França, tá? Então, o Antônio Oliveira vai utilizar ele esse mês, porque já no próximo mês ele já está partindo para a França. Corintianeiro, mas o porquê que o Antônio Oliveira tomou essa decisão? Obviamente porque os nossos volantes, os nossos meio-campistas estão deixando a desejar. Breno Bidon, por exemplo, tecnicamente é muito bom, mas para marcar é horrível. O Breno Bidon é um jogador com bola e um jogador sem bola, totalmente horrível para marcar, sobrecarrega muito o Ranieri. Igor Coronado e Rodrigo Gal não tem como suas principais características a marcação, e sim o modo ofensivo, como articuladores de jogada. O Rodrigo Garro distribui mais as jogadas e o Igor Coronado é aquele jogador que mais articula, que mais coloca aí os nossos atacantes na cara do gol. Então o Gabriel Moscardo vem a calhar, porque é um marcador bom de bola e um cara que sabe sair jogando também. Estava titularzíssimo do Corinthians antes da gestão passada vender para o Paris Saint-Germain, e pior, dividida em 4 prestações para um dos clubes mais ricos do mundo, tá, fiel? Então, o Gabriel Moscardo está vendido. Se o Antônio Oliveira utilizar o jogador, será durante 5 ou 6 jogos no máximo, e ele já vai estar partindo para a França. A minha opinião referente ao Gabriel Moscardo é em não colocar para jogar. Aí a gente vai o porquê de não colocar ele para jogar, corintianeiro, já que ele é um bom volante e está emprestado para o Corinthians até o final deste mês. Pelo simples fato, se o jogador machucar, ele vai perder o maior contrato da sua vida. E como vai estar a cabeça desse jogador na hora dele dividir uma bola? Será que ele vai com tudo? Será que ele vai com determinação e ganhar a dividida? Ou vai com o pé frouxo? Ou vai com o pé mole? Ou vai ficar com medo de se contundir? Ou vai evitar divididas para não se machucar? Essa é a grande questão. Futebolisticamente falando, é um ótimo atleta, mas pensando no seu futuro, ele pode recuar um pouco nas divididas. Uma bola que o Corinthians precisar dividir, ele pode recuar. Então eu não vejo com bons olhos a volta do Gabriel Moscardo, apesar que futebolisticamente iria nos ajudar muito. Mas será que a cabeça do jogador está apto a jogar para o Corinthians com todo amor e dedicação que ele jogava antes de ser vendido? Eu acredito que não. A cabeça dele já está no Paris Saint-Germain, e se o Antônio Oliveira utilizar o Gabriel Moscardo seria um erro. Outra questão que me chama bastante atenção é o seguinte: mesmo que o Gabriel Moscardo volte a jogar e rebentar no Corinthians, você está entrosando a sua equipe com um volante que não pertence mais ao Corinthians. Então, quando esse cara sair, a gente vai ter que colocar outro volante novamente, ou o Breno Bidon novamente, ou o Fausto Vera novamente. Então, você está deixando de entrosar outro jogador que vai permanecer para dar continuidade a um jogador que já está vendido. Então, na minha humilde opinião, eu não vejo com bons olhos uma ida do Gabriel Moscardo para o time titular do Corinthians. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Sua opinião é de grande relevância aqui para este canal e eu respondo todos os comentários sem exceção. Inclusive, fiel, desculpa, estou devendo alguns comentários do primeiro vídeo. Acabando este vídeo, vou estar lá respondendo os comentários. Você já responde os comentários desse vídeo, dá sua opinião, que vou estar online
e já respondo o seu também. Combinado? Fiel, só uma ressalva que eu quero trazer para vocês. Na Sul-Americana, o Corinthians vai pegar o vencedor de Red Bull Bragantino e Barcelona de Guayaquil, tá? Eu sou daquele modo. É lógico que para nós o melhor cenário aqui seria o Barcelona de Guayaquil. Só que, para quem quer ser campeão, você não pode ficar escolhendo adversário. Futebolisticamente, no brasileiro não vivemos uma boa temporada. Temos 7 jogos, apenas uma vitória e 2 empates. De 23 pontos ou 21 pontos mais ou menos disputados, a gente conquistou apenas 5. É um Corinthians que está fazendo uma campanha de rebaixamento, só que já na Sul-Americana a gente tem a segunda melhor campanha do campeonato, porque é um campeonato que tem uma intensidade menor, tá? E o Red Bull Bragantino, vamos dizer aí, na minha opinião, seria o clube mais forte que o Corinthians enfrentaria se eliminasse o Barcelona de Guayaquil. É lógico que a torcida tende a ser para o Corinthians enfrentar o Barcelona, só que quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Eu nem sequer vou assistir esse jogo, o que vim veio. O Corinthians tem que jogar com determinação, com amor, com raça, impor dentro de casa, jogar com pressão, jogar a favor da torcida. Precisamos voltar a ser o Corinthians temido na Neoquímica Arena, coisas que a gente não é há muito e muito tempo, graças a um time que não está evoluindo futebolisticamente por causa de questões da gestão passada, um time que contratou, na minha opinião, errado. Só que é esse time que tá aí, fiel. É com esse time que a gente tem que mudar o cenário. O mercado da bola vai abrir só no dia 10 de julho. Abriu o mercado, aí você vai correr atrás dos jogadores que você já tem uma conversa adiantada para contratar. Aí tem transferência de contrato. Aí o cara tem que chegar e adaptar o futebol. Aí tem que esperar regularizar, sair no bid para o cara poder jogar. E vamos pôr aí uns 4, 5 jogos de adaptação. Até lá, se nada for feito, se o Corinthians continuar essa draga, a gente cai para a segunda divisão. Então tem que ser algo mudado agora, nesse cenário que está aí, com essa comissão técnica que está aí, com esses jogadores que está aí. Então o Corinthians precisa começar a dominar, cara. O Corinthians precisa começar a dominar jogos dentro de casa. Porque o Corinthians, mesmo na época ruim do Vitor Pereira, o Corinthians não perdia jogo dentro de casa. O Corinthians era temido na Neoquímica Arena. E até o fator casa estamos perdendo aí com este elenco montado, tá, fiel? E com esse espírito que não é do espírito de Corinthians. Porque o Corinthians representa a raça, sangue no olho, tapa na orelha. É igual a torcida canta realmente. Nós representamos a raça pura. Isso que foi... O Corinthians é feito de raça, é feito de determinação. Essa é a história do Corinthians. Essa é a essência do Corinthians desde o nascimento do Corinthians. Então, nós perdemos essa essência e precisamos recuperar o mais rápido possível. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Lógico que você vai preferir o Barcelona de Guayaquil, eu também, mas quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Fiel, quero trazer umas informações para vocês agora importantíssimas sobre o mercado da bola, tá? Primeiramente, antes da gente falar do Lucas Evangelista, que para mim é uma bomba, tá? Corinthians pode sim contratar um meia. Vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre Roberto Firmino, até para esclarecer a dúvida de vocês. A chance do Corinthians trazer o Roberto Firmino hoje, eu não vou falar 100% nula, porque 100%, fiel, você está definindo uma situação. E o futebol, ele é muito louco, né? Então amanhã ou depois o Corinthians fechar com o Roberto Firmino, a gente não sabe. Porque o Roberto Firmino já declarou ser corintiano, morre de amores pro Corinthians. Ele falou que um dia quer voltar pro Brasil e, se possível, jogar no Corinthians. Só que não é agora, fiel. Então, para vocês que comentaram aí nos comentários sobre o Roberto Firmino no Timão, que está saindo, as informações que eu tenho com as pessoas com que trabalho é que o Roberto Firmino não tem chance nenhuma de vir para o Corinthians. O Corinthians sequer consultou o cara, o Corinthians sequer foi atrás. Vocês sabem o salário do Roberto Firmino hoje no Al-Ahly? É 10 milhões de reais mensais. Como que um jogador vai reduzir seu salário para vir jogar no Brasil para ganhar no máximo aqui, estourando, que é a realidade brasileira, que paga para os melhores jogadores, 2,5 milhões. É o que o Corinthians vai pagar para o Gabigol se ele aceitar jogar. Então como que o Firmino vai largar um time que hoje ele é titular, que está jogando muito bem lá e que ganha 10 milhões de reais mensais para vir jogar no Brasil para ganhar 2,5? É totalmente fora de contexto, é totalmente fora da realidade. Então vocês podem ficar tranquilos e parem de acreditar em fake news.
Roberto Firmino não vem para o Corinthians, não existe sequer uma manifestação do Corinthians. É lógico que se o jogador rescindir o seu contrato lá e querer voltar para o Brasil, porque o cara já está podre de grana, o cara já está com sua vida financeira totalmente definida. É lógico que o Corinthians já está de portas abertas para o Roberto Firmino, que é um ícone do futebol, seleção brasileira, um matador nato. Só que o Corinthians financeiramente não tem como nem abrir negociações para ter o jogador. Nem a Europa consegue abrir negociações com o pessoal da Arábia, com o pessoal do Catar. Não tem como financeiramente, é muito disparado os valores financeiros. Roberto Firmino ganha 10 milhões lá. Os jogadores da Europa, os top, vai ganhar perto disso. Então, não tem possibilidade nenhuma do Roberto Firmino se tornar jogador do Corinthians. Pelo menos agora, tá, fiel? Futuramente, quem sabe, o Corinthians possa contratar ele pelo sonho dele jogar no Corinthians e pelo sonho dele voltar ao Brasil. Porque financeiramente é fora da realidade, fora dos padrões do Brasil, tá? Agora vamos falar sobre realidade, sobre o que realmente pode acontecer, porque o corintianeiro recebeu informações importantíssimas referente ao Lucas Evangelista nesta tarde, porque o Lucas Evangelista, ele interessa o Corinthians, já interessou lá atrás e interessa agora na abertura do mercado. Corintianeiro, mas que bomba é essa referente ao Lucas Evangelista? Primeiro, fiel, o Corinthians tentou negociar, só para vocês entenderem, a negociação com o Lucas Evangelista lá atrás. Já tentou até envolver jogadores e o Red Bull Bragantino não aceitou. O Lucas Evangelista, no cenário atual, no dia de hoje, ele vê uma transferência para o Corinthians no meio do ano com bons olhos. Ele quer mudar de cenário, ele quer para um time de maior expressão, de maior vitrine. Ele super aprova vir jogar no Corinthians. Quem não vê com bons olhos é o Red Bull Bragantino, que tem contrato com o jogador até o meio do ano de 2025. Ele dispõe dos direitos federativos do Lucas Evangelista e isso tem que ser quebrado. Como se quebra isso? De forma financeira. Ou você paga o contrato, ou você negocia com o clube, ou você envolve os jogadores. O cenário atual hoje é Lucas Evangelista quer jogar no Corinthians, o Corinthians quer o Lucas Evangelista, só que o Red Bull Bragantino está dificultando a saída do jogador. Corintianeiro, mas qual é a bomba realmente que você quer trazer para nós referente ao Lucas Evangelista? Fiel, no dia de hoje, na data de hoje, o Lucas Evangelista recusou a segunda proposta do Red Bull Bragantino para renovação de contrato. Porque o jogador, ele também tem esse direito em aceitar renovar ou não, tá? Porque no final do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair no meio do ano de graça para qualquer equipe que ele quiser. Então o Red Bull Bragantino ofertou uma primeira vez, que foi recusada por causa do interesse do Corinthians, e ofertou novamente por causa que o Corinthians está interessado nele. Foi exatamente o que eu perguntei. Conversei com as pessoas com que trabalho, mas esta recusa do Lucas Evangelista tem a ver com o interesse do Corinthians? A resposta foi simples e curta, sim. O Corinthians quer contratar o jogador e o jogador não quer renovar contrato na esperança de conseguir rescindir por lá ou o Corinthians pagar sua multa contratual. Então o Lucas Evangelista é um jogador que interessa e muito o Corinthians, tá, fiel? Lógico que não dá pra gente cravar porque existe um contrato a ser quebrado, tá? O Red Bull Bragantino dispõe dos seus direitos federativos. E diferente de outros clubes, fiel, o Red Bull Bragantino, que é uma empresa dos Estados Unidos que comprou o time, que virou o SAF, esses times são muito bem resguardados financeiramente. São times que não dependem, que não devem igual o cenário como a maioria dos times no cenário brasileiro. Então é um time que não precisa de grana. Então não é qualquer valor que você seduz, não é valor que você consegue quebrar o contrato. Obviamente que se partir do Lucas Evangelista, eu não quero renovar, porque eu quero ir para outro clube, é lógico que os caras também são empresários. Futebol é business, futebol é dinheiro. Então o cara não vai querer, o Red Bull Bragantino não vai esperar chegar ao final do ano para ele assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair no meio do ano de 2025 de graça. Então eles vão querer vender o jogador para eles lucrar o que foi investido no jogador. E a informação que recebi hoje, diretamente das pessoas com que trabalho, é que o Lucas Evangelista recusou pela segunda vez uma proposta de renovação do Red Bull Bragantino, que tem total interesse do Corinthians nessa situação, e o Corinthians teria sido o motivo para o jogador não assinar uma renovação de contrato. Corintianeiro,
Corinthians contratou o Lucas Evangelista no meio do ano? Não, fiel. Corintianeiro, tem uma proposta oficial do Corinthians para o Lucas Evangelista? Não sei. De repente, verbalmente, ou com o empresário do jogador, que o seduziu a vir jogar no Corinthians e por isso a recusa. Isso a gente não sabe. Em caráter oficial, lógico que não, porque o mercado da bola está fechado. Se pintar proposta oficial com o mercado da bola fechado, os clubes estão sujeitos a pagar uma multa contratual altíssima. Mas verbalmente, por debaixo dos panos, obviamente que o Lucas Evangelista sabe do interesse do Corinthians, o próprio Red Bull sabe do interesse do Corinthians, mas as propostas, o número, o tempo de contrato, eu não tenho para passar para vocês. O que eu tenho para passar para vocês é que ele recusou, novamente, fiel, ele recusou uma proposta de renovação de contrato do Red Bull Bragantino, aguardando o Corinthians no meio do ano. Aí tudo vai depender se o Corinthians vai ter bala na agulha, vai ter aí um caixa financeiro para ir lá e pagar a multa contratual dele ou negociar diretamente com o Bragantino, ou envolvendo jogadores, ou uma forma de empréstimo ou algo do tipo. Mas Lucas Evangelista é de total interesse do Corinthians para o meio do ano para vir jogar no Timão. Tem aprovação do Cifute, tem aprovação do Antônio Oliveira e é um bom jogador, tá, fiel? Se o Lucas Evangelista vir para o Corinthians, é um baita meio campo e vai nos ajudar muito aí, junto com o Ranieri, com o Coronado, com o Garro. É um Corinthians se reforçando. Inclusive o Antônio Oliveira, em entrevista, disse que vai pintar novidades no Corinthians no meio do ano, que a torcida pode ficar tranquila. Então o Corinthians projeta contratar aí de 5 a 6 reforços. Chegando 4 reforços, já dá para mudar o cenário desse time que não consegue evoluir futebolisticamente. Então, Firmino descartado no Corinthians, Moscardo de volta a campo por decisão do Antônio Oliveira, possível adversário do Corinthians na Sul-Americana, e Corinthians está muito interessado na contratação do Lucas Evangelista e vai pintar proposta oficial na abertura da janela. Fiel, o que você vai encontrar de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Espero ter transmitido as notícias da forma mais clara possível para você. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!